foi aprovado na Assembleia Legislativa o projeto 529, que foi enviado pelo governador Dória à Assembleia há cerca de 2 meses. Eu fiquei indignado, escrevi um artigo, inclusive, que teve grande repercussão, né, que dizia: a boiada que Dória quer aprovar na Assembleia é de fazer inveja a Ricardo Salles e Bolsonaro. Veja, fazer inveja a Bolsonaro precisa realmente ser um artista. O Dória conseguiu fazer isso, né? Conseguiu mandar um projeto que, na verdade, são 10 projetos diferentes. E dentro desses 10 projetos, assuntos totalmente diferentes. Né? É um projeto que tirava dinheiro das universidades, tirava dinheiro da FAPESP, extinguia várias empresas, como o CDHU, a MTU, e a fundação que produzia remédios populares, o Parque Zoológico, né, a fundação do Parque Zoológico, aumentava impostos da cesta básica, aumentava o imposto sobre veículos, o IPVA sobre veículos que utilizam combustíveis limpos, e que o governador queria aprovar toque de caixa, tanto que mandou a título de emergência, de urgência para a Assembleia Legislativa. É certo que alguns pontos foram retirados do projeto, que só assim o governador conseguiu aprovar, e conseguiu aprovar com aquela margem mínima, básica. Foram 48 votos numa Assembleia que tem 96. Ele teve que retirar algumas coisas que eram absolutamente absurdas, aliás, todas eram absurdas, mas algumas que deram mais repercussão ele retirou, como, por exemplo, a retirada de recursos das universidades paulistas, a retirada de recursos da FAPESP, que é uma das mais importantes agências de pesquisa da América Latina e do mundo, inclusive, mas muitas outras coisas ficaram. Né? Ficaram, por exemplo, a extinção do CDHU e da MTU, que são duas empresas que lidam com a questão urbana. Né? A CDHU ela já prestou serviços importantes para o estado de São Paulo, já produziu cerca de 550 mil unidades habitacionais, prioritariamente para a população de baixa renda. A CDHU precisava de uma revisão, precisava ser reestruturada, mas jamais ser extinta, porque é uma agência fundamental para poder produzir habitação de interesse social, e mais do que isso também, intervir em assentamentos precários, em favelas, realizar uma série de intervenções necessárias na área da habitação. Nós vemos as condições precárias que a população vive em São Paulo. Muita gente, inclusive, foi despejada, está morando debaixo do viaduto, está morando em barracas, exatamente por falta de política habitacional e falta de preocupação do governador com o problema da habitação nesse período, e do prefeito também aqui, Bruno Covas, que não fizeram nenhuma ação emergencial em relação à questão da moradia. Pessoas que moram em Cortiço, várias pessoas aglomeradas no mesmo lugar, pessoas que moram na periferia, onde a incidência da pandemia foi muito forte. Então, não era, obviamente, o momento de extinguir a CDHU. E a MTU, a Empresa Metropolitana de Transporte Urbano, a mesma coisa. É a empresa que faz o transporte intermunicipal das regiões metropolitanas. Regiões como São Paulo, Campinas, Baixada Santista, onde muita gente mora numa cidade, trabalha na outra, precisa circular, e essa empresa é que fazia exatamente o gerenciamento. Ela precisava ser aperfeiçoada, ela precisava trabalhar de maneira mais integrada com os municípios, mas a gente vê que o governador não está preocupado com o planejamento metropolitano, com o transporte metropolitano, não está preocupado efetivamente com a vida das pessoas. Quer extinguir essas agências públicas que podem enfrentar esses problemas e deixar ao mercado resolver o problema, enfrentar o problema, porque resolver ele não vai resolver, porque o mercado atua efetivamente aonde ele tem possibilidade de ter rentabilidade. E mesmo onde o setor privado atua, na área de transporte coletivo, ela requer um gerenciamento, uma fiscalização, um controle, um planejamento por parte de uma entidade pública. Lembrando que o governador também extinguiu no ano passado a Implaza, a Empresa Metropolitana de Planejamento de São Paulo. Então não temos mais o pouco que tinha de planejamento, já sucateado pelos governos anteriores. Agora não temos mais nenhum instrumento para poder dar conta desse problema, que é um gravíssimo problema urbano. É um absurdo total no momento que a gente vive uma emergência climática, onde deveria se estimular a utilização de carros a álcool, carros
carros elétricos e outros veículos que possam ser outras formas de combustíveis de veículos que possam poluir menos, né? Nesse momento que deveria se fazer o contrário do que o governador está fazendo, o que ele faz? Eleva o imposto, né? O imposto do IPVA para esses veículos. E além disso, ele também elevou os impostos relativos, o ICMS da cesta básica e dos remédios. É absurdo pensar nesse momento que a gente está uma crise econômica, uma crise social, a cesta básica subindo acima, muito acima da inflação. A gente viu o preço do óleo, o preço do arroz, o quanto subiu nesses meses, afetando principalmente quem vive com renda muito baixa, que portanto depende da pouca renda que tem para se alimentar, né? O governador eleva o imposto desses produtos nesse pacotão, nessa boiada, que tem como argumento suprir o rombo do Estado orçamentário em função da pandemia. Veja, uma ação, uma questão emergencial, que é a pandemia, devia ter medidas emergenciais. Eu acho que muita coisa precisa ser feita, muita coisa precisa ser mudada, mas extinguir entidades e órgãos que prestam um serviço público fundamental, essencial para a população, é um crime que o governador está fazendo. E a gente vê um país, então, que está andando, caminhando ao léu, está caminhando sem projeto de desenvolvimento e um pouco do que a gente tinha, estamos perdendo.